Play! Grato. Play! Marcos Fernandes, Wilson Nasperson. Não, William, vai, fala o nome direito. William Nasper. Wilson. William Nascimento Pereira. William Cruz do Nascimento Pereira. Cruz. Ah, mas de onde vem o Nasper? Nascimento Pereira. Aí, não ó. sabia, cara. Não, Cara. não fui eu que tive essa sacada de marketing. Ah, não, foi só o NP, né? A NP foi top? NP. Foi legal. Aí foi do Nasper, aí foi. Os dois com boné contra os dois sem boné. É. O boné do Marquinhos no Olha carro. o tamanho da cabeça do Wilson. E olha o cabeça do Marquinhos no carro, sobra. Eu dou eu pegar Tá só no último. o concorrente. Ao contrário, o meu tá no último aqui, o dele tá no último. Pegou a cabeça do Will de Aquele da molde. Z2. Da Z2 não cabe em mim. Não cabe. Não Eu cabe. tentei usar, não dá. Cara, Você eu tem vou que ficar usar, quieto né, nesse podcast. Você que vai perguntar, porque são os seus Não, dois primeiro eu treinadores. queria começar reclamando, porque eu tô com uma dor no quadril. E aqui estão todos os culpados. Olha só. Culpado número 1, Todos envolvidos. Ah, bom. culpado número 2, aí 3 e 4. Não, o Will é o É o que Ele tenta segurar um pouco. Aí chega esse aqui e fala: não, vai, só um pouquinho mais, Vai. só um pouquinho mais. Não, quarta-feira, daí chama uns amigos. Não, daí... ele me manda, antes dele me mandar mensagem, ele manda assim: ô Vitão, vou precisar da sua ajuda, o treino é duro, tal, não sei o quê. O Fudeu. treino tá certo, tal, vocês conseguem dar ajuda? Lógico, vamos aí, tal, vamos pra cabeça. Aí esse aqui: não era isso o treino, tal. Não, aí ele me manda mensagem. Ô, Will, vou precisar do Vitor. Eu falei, cara, mas, coach, você tá treinando há mais tempo, ele tá... Não, mas ele já fez aquela base de 21. Ele tem bosta, ele dá assim. Aí manda toda... Aí ele manda, ó, já vou te mandar as semanas aqui, ó. Aí manda 1, 2, 3, 4... A hora que vai ver, ferrou. Mas agora Não, tem mas o eu tenho Noronha, meia pô. culpa, eu tenho o Noronha, é verdade. Mas o Noronha não vai sempre, ele vai só às vezes mais pra resenha. Noronha tava lá hoje. E aí, última vez, foi você que fez a prova no Noronha, viu? Não, mas Não. Foi, quarta, o Você cara lembra? tinha Você prova tá- você do tava esse domingo. dia, né? Tava aí você correndo de boa. Daí você falou, cara, o Noronha tem uma maratona de Sevilha domingo. E tava. E você levou Não, o cara, o bombeiro lá? de Santos, mas eu pedi o tempo todo, falei, pá, manda ele parar. Daí eu Os Mas caras ele- correndo, mano, ele fez volta o de tempo. 3K pra 3. Exato. por quilômetro. Tava assim, Manda ele parar e passa o cara. Sobrou essa agora, vambora, ataque. Não, mas eu falei, eu até pedi pro menino, falei, pelo amor de Deus, para, senão ele não vai parar também. Manda ele falar, ele falava, Fábio, Não, pega a bike e e aí- filma os dois lá. E aí ele virava pra mim e falava: o meu vai ganhar do seu, hein? O meu vai ganhar do seu, hein? Ó, esse moleque é bom, hein? Ele é muito bom, cara. É bem talentoso ele. Como chama? Como ele chama? Rafael Rafael. Caldeira. É bom. E aí é você no- tá. E é novinho. Não, a gente achou ele na praia. Mecenas, tá ajudando ele. Ele é guarda-vida temporário. Falei, pelo amor de Deus, não pode parar. Eu falei, vai pro esporte. Você tem alguns casos desses de gente que você. Tem bastante. você Não, eu pega? go- Ele gosto. tá contando outro, né? Não, eu tenho uma facilidade de ver. Pô, ele tem um puta potencial. E ele não é que ele só corre bem, ele faz os 3 bem. Ah, é? Ele nada muito. Ele é um puta Ele é nadador. bombeiro, né? É só É, guarda-vida. mas às A vezes- bike ele tem um pouco mais de dificuldade, mas bike é treino. A única coisa que tem é muito fácil de fazer é bike. E é novo, moleque? Fez 21 agora em janeiro. Nossa, ele é muito novo. forte, Muito Paulo. novo. Legal, cara. Pô, aquela corrida dele lá absurda. E ele tem uma perna longa. E o Marquinhos falou que ele não tava treinando. Ele Não, fez é. aquele treino lá. Rafael o quê? Caldeira. Rafael Caldeira. Rafael Caldeira. Tá Guarda aqui, esse ó. nome. Hoje é dia da mulher, 8 de março. Parabéns. É. Obrigado. Rafael Caldeira. Mas além dele tem o Denis também que tá lá com o treino no Ele é Gil. muito bom também. Boa, sim. Tem os meninos que você resgata. Sim. Que... O Will. O Will. Resgatou o Will. Ah, o que foi terceiro lá, né? Também, que você acabou de falar pra mim. No Internacional. Tudo bem, Ele queria enfim. parar, você foi, conversou com ele um pouco. Do Internacional, que você falou pra mim no parque agora. Que o pai dele falou, dá uma força pra ele. Não foi no... Não lembro. Calma aí. Você falou agora no parque pra mim, do Aham. menino, que o pai pediu pra você ir lá dar uma conversada com ele, que ele tava querendo parar. Ah, não, que foi o terceiro, isso. É. Foi o terceiro na Elite. Ah, mas ele passava mais necessidade. Daí ele foi mais uma E ajuda. mas é isso você faz desde sempre? Você faz Ah, porque você putz, quer Não, porque que o eu cara... sempre tive isso. Não que eu sempre tive isso, eu sempre vivi isso. Então eu sei como que é. Já te ajudaram também? Já me ajudaram, eu falei, pô, nada mais justo. Entendeu? Eu falei, pô, se eu tenho... Às vezes eu tento mais instruir do que ajudar. Eu falei, pô, às vezes esse caminho... Eu falei, pô, hoje em dia a vida de profissional no Brasil não dá.
Pô, se o menino não for muito talentoso, não sobressair absurdamente, não tem como. Ah, eu vou viver de esporte. Não, mentira, não Hoje consegue. em dia e sempre, né? Desde sempre, né? Não, mas eu acho que na minha época era boa, Paulo. Ah, é? Pô, as Também, premiações eram muito boas. Então a gente não tinha... Comparado com hoje era bem melhor? Não existe nem comparação. Quanto que ganha o cara que ganha o Internacional do Santos? Hoje ganhou O 5 mil Colucci ganhou reais. quanto? 5? É, a primeira vez que eu ganhei $10 mil. Nossa, É não tem muito. nada a ver. é E era muito tempo atrás, o dólar era outro. Era muito, não, o dólar era quase 1,5. Era 10 dava pra você segurar você Muito. 5, 6 meses. Não, 2, 3 anos. A primeira vez que eu ganhei um Troféu Brasil foi em 2009. O primeiro, se eu não me engano, ganhava R$4 mil e o segundo R$1.500. Essa diferença de R$2.500 era um ano inteiro. Caramba. Era um ano inteiro eu vivendo lá em São Carlos. Eu conseguia pagar a pensão, podia comer, podia fazer tudo. Eu falei, pô, então era muita diferença. Às vezes eu ganhei o sprint não porque eu queria ganhar a prova, porque eu queria me manter no esporte. Entendi. Entendeu? Então eu vejo muito igual o Messias. Daí tem os outros meninos de Fortaleza também que veio antes do Messias, que era o Yuri e o Flávio. Ah, eles vieram antes? Vieram antes. E isso foi a necessidade de ir bem para poder se manter no esporte. Não é, eu vou competir. Sim. Tem que ir bem. Não tem jeito. Se eu não Se ir não vai bem, bem, acabou. não tem outra prova. Então, às vezes eu não Tempo tinha... da vida, Vai, né? E às vezes não, da vai família, né? procurar de um tudo. emprego. É. Não, o Messias, quando ele foi para São Carlos, a gente fez rifa de tênis. A gente que pagou a passagem dele para ele ir para São Carlos. O Colucci veio aqui com ele e falou. O Reinaldo deu uns 2 tênis, a gente fez rifa lá entre os sócios não, os alunos do SESI, e daí assim conseguiu trazer ele. Falei, pô, então, um puta talento, nosso melhor triatleta que a gente teve até agora, pô, teve que vir, entendeu? Falei, pô, na raça. E eles aprenderam. Falei, pô, se eles não fossem Não é bem... nem só isso, né? Ainda pegou um pouco dessa época um pouco melhor e tal, Sim, mas cresceu rápido e Aham. conseguiu ter alguma projeção com Lógico. algum retorno. Hoje a molecada que olha, né? Tava vendo os moleques lá que correram com vocês em Santos Aham. esse fim de semana. Muito difícil. O cara tem bicicleta roller, uma bike velha. aham. Tá penando pra estar ali, né? Ah, Tá daí- pagando pra Tá estar ali. pagando, é. Daí você vê que não tem não tem um futuro. É. Você olha, mas aí como você vai passar Não isso? renova, né? Não Porque o renova. cara vai ficar mais 2 anos aguentando esse perrengue e pula Daí fora. Eu tava até brincando com o Reinaldo. Eu falei, pô, Reinaldo, do jeito que tá, a gente compete mais uns 8 anos aqui. Não É. tem? Eu falei, pô, não Eu tem pensei Reinaldo. nisso. Cara, se olhar pro Internacional de Santos e ver que o primeiro lugar é o Reinaldo e o segundo lugar é o Marquinhos, você fala, cara, tem alguma coisa estranha, Sim. velho. Não, pô, Não, deixa- os tem meninos 40 tentaram, anos, né? velho. Eles tentaram Não, eu teve acompanhar, mas não dá, né? Uns 45. Não, eu tive um dia muito ruim. Falei, pô, eu fiquei muito feliz porque o meu dia foi ruim. Falei, pô, todas as minhas médias foi muito horrível. Você ficou muito feliz. Daí eu falei, pô, Você mesmo, ficou feliz. entendi. mesmo indo mal, eu fui segundo. É. Falei, porra, Vitor, tá errado. Não é que, eu fiquei feliz porque eu fiquei em segundo. Mas tá errado isso. Falei, pô, cadê a renovação? Não vai ter. Daí eu falei, pô, Você no dia bom bate no Reinaldo? minha meta era essa. Olha lá, hein, Rei. Ele sabe, não, mas assim, pô, até depois ele mandou parabéns, falei, pô, eu tento tirar ele da zona Você de mandou. conforto. Parabéns é o cacete, velho. A Ia próxima- bater em você, velho. Semana que vem a gente tá junto. Parabéns, você tá louco? Não, mas assim, foi, pô, ninguém tirar respeita nada, Vitor. Tem que ir pra cima, independente de quem for. Eu não tô treinando, não tô nem aí, cara. Se vira. As minhas provas sempre foi isso. Entendeu? Por isso eu falei, pô, Por isso que treina assim, entendeu? porque eu tinha. Ó, Eu tenho. Em São Paulo, velho, nossa. Eu até comecei Me preparei pra passar o bichão, viu, velho? Você falou Ah, isso. você né? tomou dele. Vou me cara. esconder, vou me esconder. Você tá devendo uma pancada Você falou nele. num vídeo que você gravou, não foi? Foi aqui, Você ó, que falou. eu falei. Aí ele falou que Fiquei segurou. escondido, eu falei, tomara que ele não me A hora que eu passar, eu tenho que passar de Tem que vez. passar, velho, de olho fechado, que ele vai querer vir. Não, que vai de qualquer jeito. Mas assim, eu tenho muito dessa de competir muito intenso, não por causa, é meu estilo de competir, mas era muito pela necessidade. Porque não adiantava ser segundo, porque segundo não pagava conta. Tinha que ser primeiro para poder se manter e para poder ir para a próxima prova. E o restante que você conseguisse ganhar seria Um extra. um extra, né? Mas eu acho que você tá dando certo como coach, porque, pelo que eu vi, os alunos estão te batendo Não, mas nas provas. Mas eu até gravei com os meninos. o Galego pedalou mais que Caralho. Não, ele foi monstro, cara. Mas eu até gravei pro Trilados, eu falei a mesma coisa. Eu falei, pô, o boss é que me falou. Eu falei, pô, Marquinhos, não é que você tá indo mal. Você se doa tanto Exato. pros seus alunos. Eu falei, pô, eu não faço mais meus treinos, Vitor. Eu falei, pô, se eu fosse treinar tudo que eu ia treinar, eu não ia vir nem pra São Paulo. Sim, não Pô, sei eu- como. Eu acordo 4 horas da manhã, não tomo café, chego em jejum aqui, vocês querem me matar. Daí, pô, a gente se mata junto. Quer não, eu te mato. Mas daí eu falei, pô, eu tento me doar tanto pra todo mundo
Lógico, me prejudica um pouco. Sim, Eu você acabo, não tem programação. entendeu? Eu né? acabo treinando, lógico, eu tô treinando muito bem, mas não era igual eu treinava no SESI. Não, e nem vai ser não, mais. Né? é. E nem vai ser mais. Não vai Toda, ser. toda vez que tem uma provinha, que acaba a provinha, a gente faz essa análise. Sim. A gente fala, não dá. Tipo, Acho que assim, você ainda, mesmo desse jeito que você treina, você compete em alto nível Sim, no Brasil. bastante isso. Mas assim, pra Ele competir compete- em nível mundial, Não pra tem como, ganhar não tem todas como, as provas, não dá. Você Compete- precisa ter uma especificidade, descansar. Assim, eu queria ir muito bem no Mundial de 70.3. Daí eu até planejei com a Thaís. Eu falei, não quero esse ano, eu quero o ano que vem, 2024. Mas faltando assim, 3, 4 meses antes de prova, tem que ir embora daqui. Você tem que falar, ó, galera, Vai eu pra vou fora, sumir por 3, vai pra 4 fora do meses. país, vai treinar em outro lugar, vai pro interior. Porque você tá em casa, não tem jeito. Não dá. Aí tem as crianças, tem tudo. Igual depois da prova, segunda-feira, eu fui rodar 100 km com os alunos que não competiram. Porque eles não perderam o treino de sábado, não sei o quê. Meu pai tava lá na segunda, né? na segunda-feira, daí rodou 100 km. E hoje tá dando paulada. É. Esse mundial a gente vai, viu? Nova Zelândia? Nova Zelândia, 2024. Essa Aí, ó, é. bom saber que você Não, eu vai quero... pra pegada. A gente vai... Tem o nível de Vamos, pro, mas não também. consegue treinar como pro. né? Não. Passar um mês lá, cara. Não, Pô, é legal. Um mês, velho. Você vai passar um mês lá? Você tem 2 filhos, velho. Tá, isso Não, que vai levar todo mundo, porque Não vai, ele acabou de 10 de falar que vai dezembro. abandonar os filhos 4 meses. Se eu faço isso, minha mulher me corta Não, mas o assim, saco. você Não, mas força... você leva junto. Não dá, Will. É difícil. Não dá, velho. Não, é Falar o difícil. que pros meninos Z2? E aí, vocês tocam o negócio aqui? 4 meses? Mas Isso pra aqui, Kona esse- você vai antes. Moleque, eu Nossa, fico um imagina dia sem o vir, Fia, velho. O velho. Fia vai ficar Kona. da praia, velho. Kona, você vai um mês antes. Kona sim. Então, não dá Aí não pra dá pra fazer ir 2. Kona aí... Você também, Paulo? Quando Não, assim, Kona eu preciso pegar a vaga, né? calma. Vamos É, por por etapa. etapa. Cara, Passa- vamos começar passa- o nosso podcast. Vamos começar o podcast. Começou, velho. Já passou 10 minutos Já- e... Só Uma resenha. resenha infindável. Bom, sejam bem-vindos. O Marquinhos já veio, o Will já veio também. Já vieram os dois. Não, mas Só separado. que Separados. a gente dá um espaço para as assessorias e tá faltando a assessoria. Ah, Já veio o Wagner e o Ronaldo, já Olha. veio O A gente sempre é o Eike, último né, aqui. o Nico, o Roy, o o Nick. Nicolas, o... Veio mais de corrida esse ano, né? Veio o Ano Nelson, passado veio, Nelson Evêncio Uhum. veio o Ademir, que Ademir. encontrei ontem. e a Karina. Enfim, bem-vindos e começar falando da relação de vocês, né? Não, isso é uma história legal. Vamos lá, Will, conte-nos. Como que você descobriu o Marquinhos ou o contrário? Foi por causa de mim, Spa. né? Graças ao Vitor. Eu acho que eu mandei um recado na hora certa, né? Foi, na verdade, eu já acho que eu comentei isso aí no podcast que Já. a gente falou. A ANP que era a minha assessoria, né, inicial, tava crescendo muito e o Vitor falou, Nossa, pô, acho nossa que assessoria. acho que tá na hora de você juntar, né, com outras pessoas aí pra evoluir, pra te ajudar, né. E aí eu comecei a conversar com a galera que foi me procurando. Mais umas 3 assessorias. Tava cobiçada. Tava quente no mercado. Tava quente no mercado. O passe foi Difícil caro, isso, né, foi cara? caro. Mas é difícil. Mas assim, eu não tinha dado liga, né. A gente conversei. falando, a gente conversou com o Ronaldo, Foi com o a gente conversou Ronaldo, com Turteira. o Torteiro, conversou com... Eu tava conversando com o Cris, com a Pix, né? Verdade, eu tinha falado. Foi o Paulo que me. Cris, Conversou me com indicou, bastante verdade. gente, porque na verdade assim, o Will, acho que a gente já contou a história algumas vezes, mas ele não veio do triatlon, né? O Will era personal da minha família, lá do meu pai, e gordinho, assim, tal. Tá forte, diferente. Gordinho eu tô agora, tá forte. E aí o cara me veio uma vez, Musculoso. eu tava gordinho e tal, casado, e ele veio, eu fui lá um dia, acho que tava machucado no joelho, no tornozelo. Só se matava no Fazia aqueles CrossFit. crossfit e jogava bola, aí me machucava direto. Aí ele veio falar, não, eu vou fazer um meio Ironman de Floripa, acho que você ia fazer. E Do acabou Rio, não fazendo. Rio. Que o Pedro Você nasceu. pulou Floripa e aí fez o do Rio, certo? Não. O Rio eu não fiz porque o Pedro nasceu na semana. Você fez Floripa. Aí eu fiz Floripa. Tá. E eu falei, você? Eu falei, não é possível, Se irmão. ele faz, eu Se ele faço. faz, eu faço. Foi meio tipo isso. Aí acho que deu 1 ano disso, eu falei, não, eu quero começar a fazer isso aí, você acha que você consegue Me treinar. treinar? Aí ele mentiu, falou que achava que sim, mas não fazia ideia do que ele tava fazendo. Você já Ah, tinha feito a sabia, prova. Tô brincando. Estudei, né? Não, a gente começou bem
bem amadorzão, sem Não, saber era nada. planilha Excel, né? Era Não, mas periodização de... E aí você ia inventando e eu ia, tipo, ó, isso aqui deu certo. isso aqui inventando não, a gente ia lendo algumas coisas e inventando Exato, outras. inventando outras. Mas Testando. a gente Era tinha um na treino, cobaia, a gente testando. tinha um Nossa, treino. Que bom que a gente chamou eles pra promover a assessoria. Você tá falando Não, que mas o vai cara ficar inventava. bom, vai ficar bom. Tudo como tem um começo, Paulo. Você já era o melhor médico, agora você é o melhor É médico. melhor mais que o mundo, falei isso aí. Aí tinha um treino que ele fazia que era 200 de pedal e aí 32 de corrida, seguido por 32 de corrida. 200 km de 200 pedal? km de pedal. Isso não existe. Eu lembro que eu fiz um dia, num domingo, e mano, eu corria aquele Ibirapuera, eu não treinava, não tinha o preparo físico que eu tenho hoje em dia. Eu xingava ele toda a volta, era Não, 3 mas quilômetros, isso cada já volta eu era quando ele xingava. fez o Iron, né? Eu já tinha feito um mês. Ele já Tá tava bom, preparando mas- pro Iron. Olha esse treino, né? Mas agora todo X. ciclo a gente põe... Agora Não, vai esse, dar esse a 200. gente não põe mais. A gente pôs os 200 e aí, sei lá, 12. Sim, 15. Não é vai mais menos. aquela corrida. Você ia adorar fazer esse treino. Não, hoje em dia Na é verdade, assim, eu fiz educação física faz 15 anos, 16 anos, e teve a parte de treinamento. Então você pegava alguma coisa, Sim. né, e que nem essa, Não, e o o bom pensamento é que- desse treino era ele ficar Bastante. bastante tempo treinando. Ele tinha tinha- pelo menos não 7, tinha um 8 horas Iron, né? treinando. Né? Era meio que pra destravar a cabeça É. também. Então fazer a hidratação, a suplementação, então era esse, Não. era... Isso era ruim também, a gente Era não ruim, sabia não. muito bem. Aí a sensação foi... Mano, eu quebrava bruto, velho. Quebrava bruto, porque eu não sabia, tipo, comer. A gente comia, Não sei lá, sabe, não sei. Não comia sabe amendoim, até hoje, né? comia amendoim, comia barrinha de proteína, não sabia direito. Não, Só- hoje não sei, tá de sacanagem. Hoje eu sei. Aí, só que aí começou a dar certo, a gente começou a se encaixar e tal. Isso é 18? Isso é 19. 19? E aí Não, fez uma prova bem em São Paulo, e aí eu falei, cara, quero tentar pegar Kona. E tudo foi dando Também certo, veio a porque pandemia. também veio a pandemia, né? Então ele fez esse primeiro ciclo, aí veio a pandemia. Aí caiu de novo. Você Aí, bateu na trave pra vendi a Kona empresa. logo de cara, né? Fiquei por uma vaga na primeira prova lá em Louisville, porque não teve a natação Não teve a também. pra me ajudar. Ah, não precisa lembrar. Precisa, porque Não, o ele Gui, escolheu o Gui a- até hoje é. ele não fez um Ironman completo. Porque ele causa- fez aquela e em mais Floripa teve? ele não correu. É verdade, ele só nadou e pedalou. E você escolheu essa prova por causa da natação lá. Que era Rio Correnteza a favor. Não, correto. Pô, mas não é a favor lá, né? Não, falaram que era. Ah, mas não, é Não? difícil. Bom, então ia Você me fez foder. lá, É foi onde porque você vai caiu, a não foi? favor, vai a favor. Você e passa volta uma contra. ilha e aí você... Você larga dentro da ilha, daí Ah, você só vai... a ilha é a favor? É, e depois você volta no contra. Nossa, então ia me foder. Ainda bem que não teve. Não, Ainda mas bem é que não rápida, mas não é fácil. teve. Me disseram que era uma das mais fáceis do circuito. É, que é mais de anda-se, mas não é fácil, é difícil. Você já fez essa, Já. né? Essa Foi que essa que você... você caiu, né? Que você tava essa que ele ia liderando bater lá, no Starkovitz. No Starkovitz, você tava colado na roda dele. Época que o Marquinhos batia no Starkovitz. Era pro ainda. E aí? Enfim, aí... Então, a gente Aí tava- eu vendi empresa, comecei a treinar aqui no maluco, conheci o Marcelinho, que foi Começou a também a ganhar época que pódio, eu comecei a ouvir falar do verdade, Marquinhos. Já conhecia, óbvio, mas aí ele começou Qual a falar que ele Marcelinho? fez o Fenerich. Aí a gente foi pra Cozumel pra tentar a vaga lá. E aí o Marquinhos mandou mensagem pelo Marcelo. O Borsa mandou mensagem também nessa época. E eu peguei a vaga. E aí já tinha, sei lá, uns amigos que a gente treinava. Eu falei, Will, vai ter que abrir assessoria. Aí abriu a assessoria. Aí é NP, né? Aí conversei com toda essa galera, mas também não sabia se eu queria me juntar com outra assessoria ou não. Tinha muito personal. É, né? Se era isso. Não, então... nessa época era só NP, não pensava em Não, juntar. mas é que o Paulo perguntou como eu Sim, cheguei no Marquinhos. mas tem mais um ano de NP, Tem cresceu mais um pouco ano, de cresceu aluno. lá, e os meninos começaram a pegar pódio, aqueles nossos Ficou em treininhos ali evidência. de... Na retinha da Paz ali, que era legal também, ia bastante gente. Aí eu comecei, Will, a gente precisa de uma ajuda pra De uma ajuda. subir um pouco o nível. O Que Vitor era- sempre foi dando essas dicas. Pô, a gente precisa de uniforme, precisa de uma assessoria. Agora a gente precisa de uniforme. Tem que divulgar, porque a gente chegava em Cozumel e perguntava quem você treina? Com o Will, né? Não, mas não era nem por isso, assim. Eu gostava de chegar e o cara falava, não, eu treino com fulano de tal e eu faço Training Peaks, TSS, não sei o que. Eu falei, mano, eu cheguei aqui no Excel e tô treinando com o Will, velho. Eu tenho essa planilha até hoje, depois eu E- vou te mandar. Como eu já... Manjava É, manjava de fica Paraná, falando, hein? mas treino. Não, eu tô brincando, mas é que
É que tem que começar em algum lugar. E aí, nessa época eu falava, pô, seria legal a gente ter alguém pra te ajudar a ter uma visão, né, mais profunda do triatlo. E aí acho que... Elevar o nível, né? E aí foi quando deu o match com o Marquinhos. Aí eu conversei com essas assessorias e não tinha decidido nada. Aí o Vitor me mandou uma mensagem. Falou, Marquinhos, ele vai te mandar uma mensagem. Ele quer bater um papo com você. Foi exatamente isso. Aí, na sequência, tipo, deu uns 5 minutos, o Marquinhos falou, Will, tô aqui no parque, você tá aqui? Eu falei, tô. Ah, vamos conversar. Onde a gente pode conversar? No Madureira. Aí nem lembrava, não sabia onde era Madureira. Aham. Ele corria lá, mas aí eu falei, Madureira, aí expliquei, ele passou, já tinha acabado o treino ali da NP, a gente foi até o Madureira, sentou. Aí ele tava com outra aluna de fora, né? Aham. Thaís sentou de uma mesa, eu sentei com ele e falou, então, Will, queria evoluir aqui em São Paulo, crescer em São Paulo, o Vitor me falou de você, eu vejo você. E aí eu falei, eu também quero crescer, mas tá acontecendo isso e isso. Aí ele falou, rapidão, assim, tipo, coisa de 15 minutinhos, né? Não, e aí, quando eu te conheci, eu fui lá na Reta da Paz, o Will, cada hora vinha um aluno picado. Ele começava o treino às 6 da manhã e ia embora às 11 do parque. Eu falei, caralho, eu tô errado. A gente tem que fazer alguma coisa para fazer todo mundo treinar junto. Às vezes treinar junto não é, cada um vai ter seu treino, cada um tem seu ritmo, mas o treinar junto, um incentiva o outro. Eu falei, pô, então isso é muito bom. Daí eu falei pra ele. Daí ele falou, não, é difícil. E nisso a gente começou a conversar ali, né, na hora, né? A gente indo pro Madureira ali pra tomar um café, e daí a gente tinha o mesmo pensamento. Eu falei, pô, eu queria muito crescer, ele queria muito crescer também. A gente tem quase a mesma metodologia. Tem uns doidos igual o Vitor, também tem um monte assim, que gosta, adora treinar e porrada. Quanto mais porrada, melhor ainda. Eu falei, pô, casou. Mas foi coisa assim de 10 minutos. As dificuldades que eu tinha, negócio de mídias, né? De financeiro, de essa parte administrativa. Uhum. E aí ele falou, não, isso daí era... A Thaís vai fazer tudo, a gente vai só cuidar mesmo dos atletas e do treinamento. Você era já tinha estrutura montada. Então hoje em dia... 7 anos? Fez 7 anos. Time F? Uhum. Aí eu falei, pô, acho que era isso que eu precisava, Marquinhos. Vamos fechar, ano que vem. Aí eu falei, vou deixar só a NP lá em stand-by, se não der certo a gente... Lógico. Aí ele falou, não, sem problema nenhum, também era o que eu precisava escutar. A galera queria que meu NP, tipo... Não, porque é difícil. Eu falei, pô, a primeira coisa, eu vou chegar pro cara, é uma marca. Daí o cara, criou com carinho, já não é de um dia pro outro, já vem de anos. Sim. E daí, ficou legal pra caralho. É muito bom. Daí foi, igual alguém chega pra mim, vamos tirar a MF. Falei, não... Tem um carinho, né? Entendeu? Falei, A galera vai de vez em quando correr com umas camisetinhas da NP sim. lá ainda. A Thaís falou, tipo, a gente fazer o raio pra relembrar. Então, aí isso daí foi dando... Pô, era isso mesmo que, tipo... E o Vitor falou, pô, o cara... Não conheço muito ele, mas eu sei que ele trabalha igual você, vai ser bom, Will. Não, assim, eu não que ele conhecia, é conhecia até profissional, hoje em dia eu conheço triatlo, muito melhor, mas a impressão que dava é que é muito difícil esse mercado de triatlon você juntar duas pessoas. Uhum. Porque normalmente uma assessoria ela é ou de algum atleta ou normalmente é de algum atleta. Né? Você tem alguns casos, sei lá, Espadoto, alguns palito, alguns que são só técnico e tal, e que não tiveram tanta expressão como atleta, mas todos fizeram alguma coisa e naturalmente tem um ego um pouco mais inflado. Então é difícil juntar duas personalidades assim. Não é ego inflado, não por isso, eu acho que é difícil sim. Porque assim, cada um quer ter seu negócio. Né? E ainda mais quando os dois já vêm com um negócio já vem com alguma coisa. E daí botar esse negócio de você fundir, assim, né? Pô, né? Quanto que vale e tal, não sei o quê. Falei, cara, eu acho que você tem que falar o que você quer com isso, né? Não é quanto que vale. Quanto que vale é quanto pagam, ou quanto você, né, o outro julga que vale. Então é quanto cada um quer com isso. Eu acho que com o Marquinhos, eu falei pro Will na época, vai ser a melhor opção, porque, primeiro, o cara tem uma cultura, além de passar treino ser semelhante, ele tem uma cultura e um jeito de ser parecido com o seu. Então acho que vai encaixar. Aí conversa lá e tal, e aí foi. Encaixou? Tá encaixando. Ficou estranho, né? Tá encaixando. Ele tá encaixando. Não, mas o importante é ser dos dois lados. O legal foi isso daí. O Vitor falou de ego, você falou de cada um ter uma personalidade, né? O Marquinhos, eu falei, ele falou, você vai ficar responsável pelos treinos aqui e eu vou te dando as dicas, que é o que a gente precisava aqui em São Paulo, né? Por exemplo, eu monto todo o macro lá e tem os micros das semanas. Aí ele dá uma olhada e fala, pô, Will,
eu acho que dessa forma vai ficar melhor. Já fiz assim, 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 fica melhor. Ah, tá. Entendeu? Aí eu falo, pô, mas tem razão. Ele, que nem ele falou, ele viu... A gente tinha conversado da corrida do Vitor, então chegou à conclusão que ele ia tentar correr essa semana, mas não conseguiu. E eu não tinha mudado a planilha dele. Aí ele viu. Aí ele falou, pô, Will, não é melhor tirar a corrida do Vitor? Então ele vai, entendeu? E você tem outros Tem treinadores desse mesmo jeito, né? Desse jeito não, igual o Will. A gente aqui é como uma sociedade, São Paulo, mas os outros são treinadores. Ah, tá, são Daí funcionários. são funcionários. Entendi. Aí o Marquinhos que monta os treinos Aí eu e monto eles ele. replicam, né? Normalmente eu monto a base de cada cidade. Daí mais ou menos eu sei o que cada um vai fazer, daí eu monto a base de cada um e daí os professores distribuem. Porque a MF tem bases grandes onde? Em Barreiras, Luiz Eduardo, Maceió, São Paulo, Santos, Praia Grande e Avaré. E Brasília? Brasília não. Ah, Brasília é o pessoal mais Mas difícil. foi por onde começou a Só expansão. onde começou. Eu saí Por de causa Santos. do Canhedo e Isso. tal. Mas eu fui mais pra treinar. Daí foi, pô, lá tinha um Canhedo também que era parceiro de treino. Daí começou a dar certo lá, a gente criou. Mas ali eu fui pra Bahia. Daí quando foi pra Bahia, eu falei, pô, eu acho que deu. Pegou. Pertinho ali, né? Ah, não. Não é longe. Vai lá! Não, Vai porque... lá, certinho. Não, era pertinho, mas era 15 horas de ônibus. Ah, entendi. Era longe. Daí Nossa, eu ia. não, é a cada pertinho. 2 meses eu ia. Um De mês- ônibus? é. E foi, pô. porque não tem avião. Não tem. Não, tem, mas assim, não tem voo. Então daí tinha que ir de Ah, você ônibus. viu quando ele vai pra lá, ele volta, tipo, parece que ele fez um camp. É, não, quando eu vou, assim, normalmente eu fico 10 dias. Daí quando eu volto, é 3 dias de cama. Porque E muito... os caras pedalam. Não, e os caras É, são os bons caras em são tudo. muito São fortes, muito né? fortes na bike, são Pô, então são 9 lugares que eu contei? Avaré? Avaré. Caramba, Avaré. É, Eu sou de lá, Ah, né? é verdade. Ah, que legal. Meu pai se formou em educação física e tá tocando. legal. E tá crescendo rápido lá. Que da hora. Meu pai é bom também, cara. E Avaré tem bons lugares pra pedalar, né? Lá é maravilhoso. É, eu Lá tenho- é muito bom. Tem um paciente lá, ele fala que tem umas estradas- Só tem subida, não tem reta. Não existe Ele reta. postou um vídeo pedalando com seu Sobrando pai uma meu pai. vez, né? Sobre meu pai. Meu pai é magrinho, meu pai tem 65 Oi, quilos. correu a maratona pra quando? 3,20. 3,20? louco. Com 60 e quantos anos ele tem? 61. 61. Então, É Avaré. a cara do Marquinho, né? Avaré, Santos. Barreiras, Barreiras. Luiz Eduardo. Luiz Eduardo é do lado. Isso, é bem próximo, é 100 km uma cidade da outra. Não é próximo, né? 100 km é coisa pra caramba. É. É Campinas. Não, eu falei em que é do Santos, lado porque que nem tem a Santos. Mari, tinha que o irmão dela que treina lá, né? Eles falam que tem uns que falam que mora em Brasília, outros falam que mora em... É, mas é próximo. Pra eles, qualquer Brasília e Ah. Luiz Eduardo, que é mais próximo, é 500 km. Eles vão e voltam pra almoçar. Nossa. Eles 100 vão- quilômetros. Não, 500. 500 o quê? Brasília? Brasília, a Barreira. Luiz Ah, Eduardo. Luiz Eduardo. E da outro, se não me engano, é 750. Não, 650. Deles vão pra lá, pra, assim, sexta-feira. Daí passa o final de semana pra ir no cinema, pra ir almoçar, jantar e volta. Normal pra eles. Você tá maluco. Não, e eu, pô, de Santos a Avaré é 300 km. Eu vou 2 vezes por ano, porque é muito longe. E meus pais Eu tô com essa Biúna também, é Conceito, longe. né? mas é legal, assim, é muito corrido. E daí Praia Grande também tá indo muito bem. E eu tenho academia em Praia Grande. Então fica esse... Não para quieto. O menino não para quieto. É velho. por isso que é difícil o cara colocar um Tem ciclo como, de é. treinamento. Né? Aí focar em alguma E coisa. tem demanda pra outros lugares já? Tem bastante, mas a Thaís não deixa. Eu já queria bastante. Aliás, pra quem não sabe, a Thaís é a dona da É MF. a que manda, chefe a manda. e É a tal. chefe. Eu não tenho mais Ela mandou nada. mensagem aqui, ó. Na igual verdade, Z2, aqui temos ó, os ó. dois funcionários. É igual Z2, Igual né? Z2. É a Patrícia que manda. É a Eu parte que tinha ela 5% da MF, agora eu não tenho nada. Eu fiquei sabendo. Ela tirou. Não dá. Ela tirou porque eu não fui, Não fui foi. bom menino e tal. Daí eu sou funcionário dela agora. E, ô Will, você tem pretensões de expandir o seu... Porque assim, agora eu entendi que eu não sabia que era uma sociedade, né? Sim, sim. A ideia é você também, de alguma maneira, ajudar nessa expansão, enfim, não sei como é que... atuação. Ou só São Paulo? Não, acho que eu falei com o Marquinhos que eu tinha intenção de ir para outros lugares. A gente até falou alguns lugares, mas eu acho que São Paulo tem muito potencial para crescer. E eu fazendo o São Paulo crescer, para mim, acho que vai chegar no nível que eu gostaria. Quer dizer, Então, assim, acho que São tem Paulo que é um investir Brasil à muito, parte, assim, né? sabe? Tem que investir muito aqui em São Paulo ainda, para depois pensar em pra... Mas eu tenho sim, Paulo. É, porque assim, a minha impressão de fora, me corrijam, é que agora o negócio tá andando, assim, hoje mesmo lá no parque tinha, Sim, tinha umas bastante. 30, 40 pessoas. Era bastante. E aí tem umas pessoas, porque antes, no começo, era sempre a Os turminha do Isso, Vitor é, e exato, tal.
Aí entrava alguns, que a Exato. gente encaminhava e Ah, tal. pô, Aham. só pra lembrar, hoje foi bom o treino, né? Quem não foi? O Vitor e o João. Foi perfeito, todo mundo aqueceu junto. Todo mundo fez Não virou bonitinho. João, não foi? Não foi também. Tava com as bolhas no pé. E aí, então, assim, agora e você tá fazendo lá a pós-graduação, Exato, né, é. de triatlon no camp, enfim. Legal, cara. É bom Então, demais. eu Eu acho que gostaria, hoje- mas eu acho que eu tenho que investir muito aqui. Mas eu acho que até tem essa muito- vivência com eles, né, Will? Eu acho que você tá conseguindo absorver mais. Eu acho que Muito. você escutava muito eles. No começo eu brigava muito com o Will. É. Porque eles mandavam no Will. Não, vai ter que eu quero fazer 200 km. Eu falei, porra, Pô, é que não. o Will é muito bonzinho, Ele é velho. Dá pra bonzinho. dar uma empurrada Não, nele. mas será que eu falei, não, Will. Não, o ciclo do ano passado do Ironman, eu tinha reunião com eles toda quarta-feira. É. Juntava até o Will. Falei, Will, não Tira deixa. isso, Não tira deixa. aquilo. Não deixa. Vamos começar. A gente começou a descansar pro Ironman 3 semanas antes da prova. E foi E bom. foi o que eu falei Foi pra muito você. bom. Eu acho que até comentei com você também. Foi o Ironman que eu cheguei mais inteiro pra Foi. correr a minha vida foi Floripa. Foi. Não, daí eles viam os meninos treinando muito absurdo, fazendo umas transições, assim, faltando É, 3 semanas. é. Eu falei, esquece. Eu falei, até desliga o Instagram, não olha mais nada. Eu falei, se vocês verem, vocês vão começar a se comparar. Ah, eu não tô treinando, tô destreinando. E daí fica mais em dúvida. E daí eu acho que a gente vê, pô, ele fez um puta treino, eu quero fazer igual. Eu sei que vocês conseguem fazer igual, mas não é a hora. Deixa pra gente chegar mais próximo da prova. E era exatamente isso quando a gente falava de ter alguém pra ajudar o Will, que a gente sentia falta, né? Alguém que tivesse já essa experiência de ter vivido essas coisas, tal, ter feito. Eles até me zoavam, porque chegava nem no Iron. Só o Marquinhos falou. Eu falei, não tem mais o que eu falar. Assim, O cara já fez todas as provas, conhece todas as provas, né? Já tá há 7 anos. Tudo que ele tá falando é o que vocês têm que fazer. Tem que seguir. Boa. É. Era isso que a gente precisava, né? Não, acho que casou muito por conta disso. O Will, ele tem esse lado que ele escuta mais, tal, e que ele entende, aplica e tem a paciência para ouvir os dois lados, tal, e montar. E o Marquinhos tem a experiência de ter vivido, ter feito, sabe, já 7 anos assessor, então já viu tudo quanto é tipo de aluno, já viu o que deu errado, o que deu certo. Exato. E aí aplicou isso e deslanchou mesmo. É que é complicado. A galera quer ter uma vida normal, né? Sendo triatleta ou corredor, né? Mas quer performar, né? E quer que você adapte o treino do jeito que ele quer. Então você fala, é meio complicado. Você fala, impossível. Tem hora que Ou você você, fala é difícil. ou É um bom você, bonito barato, não ou tem. você vai treinar muito para performar, ou você vai ter uma vida, né? A gente tenta, o máximo É. possível que a gente tenta fazer é conciliar. Pô, a sua rotina, família, trabalho e treino. Se a gente olhar só treino, fala, pô, esse cara não é atleta profissional. Fala, pô, então vai, o Vitor, vamos um exemplo, treinou hoje cedo. A gente sentou o porrete lá na Quarta da Maldade. E daí vem trabalhar. 10 horas trabalhando. Daí grava, vai nadar e... Pô, daí um outro dia ele não vai estar inteiro. Mas daí ele vai lá, treina mais forte. Então a gente tem que sempre buscar, né? Que nem hoje a gente tava conversando com o Gui lá. Eu falando, o Marquinho falando e Ah, o ele Gui falando. foi, Foi mas lá, foi mais tarde, correu um é. pouquinho. E contrariando. Então a gente, Ele tava- então a gente tava tentando explicar pra ele, ok, você pode até tentar fazer o que você quer fazer essa semana, mas Ah, que ele será quer que vai pedalar ser, muito assim. será que vai ser bom pra você? Ele Como já você vai tava chegar no azedo domingo? hoje, hein? Ontem à noite ele já tava azedo. Já tava Porque assim, o vendo. que eu mais percebo dos atletas é tentar compensar, né? Sim, Exato. É um pensamento da compensação. Só que no treinamento é o contrário, né? Aham. Tipo, o cara fica uma semana sem treinar. Daí ele fala, bom, se eu fiquei uma semana sem treinar, a próxima semana eu vou treinar o dobro. Sim. Não, você tem que treinar metade, depois o normal, e Isso. talvez você vai Faz compensar isso daqui a um mês. Uma né? adaptaçãozinha. É que assim, eu, como um cara compensador... Então, eu usei esse exemplo porque eu então, aquela pulsa serviu aqui, ó. Como eu fiquei muitos anos sem treinar, eu tô compensando tudo, em todos os treinos. Exatamente, eu comecei tarde, eu comecei aos 29, então tem que compensar Uns 10 uns anos. 10 que eu não treinei. anos, entendeu? Ó, um exemplo, bom, o Alê. Pô, ele fez uma puta prova agora, mas ele tava desesperado que no carnaval ele não ia conseguir treinar. Que ele ia ter que- verdade. Ele tava até aí correndo atrás de galinha, que ele tava numa chácara. E ele foi, porra, Ale, eu falei, calma, cara. Eu falei, porra, a gente treinou bem, fez uma puta base. literal, tá? Correndo atrás de galinha. Cara, ele soltou as galinhas pra... então, Tipo seu- o Rock Balboa, que bate Não, nos daí- porcos, ele correndo atrás Eu das fiquei até galinhas. preocupado porque ele torceu o pé em um vídeo, mas eu torceu vi. muito o pé. Eu falei, porra, cara, eu falei, calma. Seu Eu imbecil. falei, porra, curte tudo aí, mas vai se machucar. Eu falei, quando a gente voltar, a gente faz alguns testezinhos, mas nada pra compensar o que você não treinou. Ainda mais que é uma prova que não tem volume e Não, tal. é mais só intensidade, pancada, né? E daí ele meio que escutou, mas ele queria tentar compensar. Mas eu falei, Ele não queria precisa. que o pessoal não treinasse, né? Pra ele se Pô, vocês sentir vão treinar, melhor, cara, né? não treina não, vai. E ele conseguiu ainda fazer umas corridas Ele lá, né? treinou não, ele treinou, pegou piscina, fez Olha tudo, lá. só não levou bike. Daí ele ficou uma semana sem pedalar. Isso Mas é que difícil, pensa a cabeça do amador. O cara sabe que ele tem um potencial ali que ele consegue chegar.
Aí ele vai, fica doente, ou vai pro carnaval, tal, não sei o quê. E ele vai ter depois um espaço na agenda ali que ele consegue treinar. Que talvez depois ele não tenha por conta do trabalho, tal, não sei o quê. Ele vai aproveitar aquele espaço Sim. e vai Mas é compensar. o que o Paulo falou aqui. Mas o problema é que o corpo não Não consegue. pensa aguentar, desse né? jeito, né? Não aguenta. Não- Você pode usar pra descansar, né? Não, depende, assim, às vezes pode compensar, às vezes aumenta um pouco mais o volume sem intensidade. Aí tem vários jeitos, mas a gente nunca aumenta vocês. A gente aumenta o volume e intensidade junto. Aí fudeu, aí fica muito A forte. história. A história. E assim, um outro desafio, e é uma dúvida minha, é que com esse crescimento aí na parte de São Paulo, eu tenho visto que tem entrado pessoas iniciantes. Aham. E isso eu acho que talvez seja um grande desafio, né? Sim. Classicamente era a molecada da paulada. Né? Exato. O grupinho do Will é os meninos que senta a bota, soca a bota. Então, aí a gente até, foi uma das reuniões que a gente teve falando sobre isso, porque, e a gente postava só essa galera, então quando chegava uma mensagem pra mim, a gente falava, Will, mas tem pessoas normais que treinam aí? Então o pessoal se assustava, né? Não, tem, só que eles não gostam de aparecer. Ó. E a gente montou alguns horários específicos pra galera sair desses treinos aí, que, né, tipo, porque eles chegam lá e falam, pô, os caras correm demais, eu nunca vou conseguir acompanhar eles. Não, calma. Pode ser que até a gente chegue lá, mas Mas vamos esse é começar o daqui. planejamento nosso. E era um problema também porque o que acontece? Só postava-se a quarta-feira. A segunda-feira e a sexta que são leves, não tinha Leva, post. Então, Tinha a gente... post só da pancada. Então o cara já pegava pancada sempre, mas não era a quarta. E hoje o Marquinhos correu com um grupo mais forte, a gente fez o mesmo treino e eu corri com a galera. Isso é legal. Entendeu? Isso é legal. E você viu que tem as assessorias os coaches começando a correr, né? Mas isso é importante, porque a gente consegue controlar. Pô, os meninos estavam correndo muito bem. Faz 2 semanas que eu não vinha pra São Paulo. E daí eu comecei a ver essas 2 semanas, eles evoluíram absurdo. Eu falei, pô, daí se no meio do treino você começa a analisar e começa assim, parabenizar eles. Eu falei, pô, é muito diferenciado. Pô, você tá ali no dia a dia, lógico, você vê a planilha dele. Pô, você consegue ver o que ele evoluiu. Mas no dia a dia você, pô, eu acho que se ele apertar um pouco mais, ele consegue. Então, eu acho que esse lance nosso... O acho feeling do dia ali mesmo, muito né? importante. Cara, e Marquinhos, como é que você aguenta, velho? Porque, tipo, às vezes você faz 3 treinos num dia, 4 treinos num dia. E é tipo, os E 3 todo treinos mundo de quer te bater, né? Exato. o tempo todo. Mas Aonde é vai? porque ele provoca também, né? Não é de graça. Que Já todo mundo quer vai. bater. Não, mas às vezes, pô, é um limiar que eu consigo aguentar. Mas igual amanhã eu tô de cama. Normalmente quinta-feira à tarde eu desligo tudo. Esse é o meu maior orgulho, é quando quinta-feira ele fica de cama. Consegui. O Borsa já me mandou, matou o coach aí, É né? por isso que quinta-feira, quando eu venho aqui, esse bichão tá aqui, ó. Não, mas ontem foi foda. Mas quinta-feira, da hora do almoço até sexta-feira de madrugada, eu não saio do quarto. Não respira. Eu me tranco. Normalmente eu usava pra trabalhar. Eu não faço nada Não, mais. e quando começou aqui, ele corria à noite lá, ainda falava, pô, Exato, você tá exato. maluco? E daí tem o Ale agora de hoje à noite. E daí tem aquele Rafa. Ah, Aí, mas a lei não corre. Pô. daí tem o Rafa. É verdade, aí o ferrou. Valdeiro, aí ferrou. Agora tem um Aí- bombeiro lá que mata ele. Massa. Não, mas aí é legal, mas aí agora, igual de noite. Daí, como meus meninos estão correndo, eu fico com as crianças. Daí tem um grupo das meninas, assim, tem umas meninas de 12 a 14 anos. E os meus meninos. Então eu que da corro. hora. Muito legal. Isso aí a gente vai ter que pensar pra São Paulo logo menos, Muito, porque não. vai ter procura. Até mesmo aquele mesmo? o recruta lá, sabe? Tipo, Ah, mas só tem pouca criança de manhã. mano, pai. mas sim, mas Ah, pode mas ser os que meus surja. meninos pedem pra vir, Vitor. É mesmo? Eu tenho que sair 4h30 da manhã de Santos. Eles pedem pra vir. Se eu falar pra eles que tem que vir amanhã, O eles seu vêm. moleque vai fazer triatlo, já Eles são- postou lá. Não, né? eles são bons, cara. Mas Eu quero- ele quer fazer. ele Esse quer. é o E diferente. vai ser legal que um Eles é foram- bom em uma Que coisa e bom outro eles em vão outra, ser, então vai né? ser, tipo... Querer fazer é Pô, diferente. tá aí um nicho, hein, cara. Fazer uma A assessoria. gente falou muito disso aí na Mas pós. eu já de- coloquei na assessoria. Criança e idoso, cara. Eu acho que Qual a falta essas idade? duas. Que daí a Duda começa cedo e já manda Não, um mas cacete em a todas partir as dos meninas. 8, Vitor, porque ele começa a ter um pouquinho mais de consciência. Tá, então a Duda vai começar com 5. Já começa. Começou Ah, já. mas o legal é diversificar, né? Não, e aí, eu não cobro eles, tipo, meus meninos, eles vão pra praia, se eles quiserem correr, eles correm. Exato, Eu levo a tem que bola ser. junto de futebol, daí eles ficam jogando. Pô, o final ali, você tava correndo pra um quê? Pra uns 4 e os moleques acompanhando descalço. Você. Não, eles vão. Não, o Pedro já dá tiro pra 3,20. Pra 3,20 ele corre. Olha, tomando na cabeça. Não sei. O último teste de 5K que eu Moleque fiz, anda. ele falou o tempo do Pedro, né? Ah, E eu só correndo, falei, mano, Não imagina posso eu perder dos postar. filhos do Marco. Imagina se eu postar um Não, daí- tempo maior que o do Pedro, né? ele chegou, ele Aí ele ainda falou assim pra mim, não, mas ali eu não Ele não puxei apertou, um pouquinho, ele não não apertei. deixou.
A Thaís queria ficar gravando ele, daí ele correu com deu 25 minutos, 5K dele. Daí ele ficou bravo porque ele correu mal, porque a Thaís não deixava ele acelerar. Melhor o vídeo esses do dias. Marcinho mesmo. O Marquinhos, mano, nesses dias que ele tá azedo, e aí o filho dele pegando, mano, correndo a subida. Ele correndo as bikes, a Thaís correndo atrás, filmando. Volta aqui! Volta aqui! Eu falei pra você aí, ela gritando Eu falei pra você aí! Por que você me deixou? E o moleque vai embora, perde o moleque. E ele não para. E o outro tem muita facilidade de pedalar. O outro é um animal pedalando. E ele tem 7 anos. Que legal, hein? É legal. Genética aí. Qual vocês... vamos fazer assim. O que você acha que é MF, o diferencial MF, enfim. Você olha a MF, o que você fala, puta, essa assessoria é assim. O bom dessa assessoria é assim, é diferente por causa disso. Cara, assim, o que me chama a atenção da assessoria aqui em São Paulo é essa questão de grupo. De, pô, você sempre passa ali e tem um diferencial, cara. Tem um menino que fica ali, eu não sei o nome dele, como ele chama? Fábio. Cara, esse cara é muito, muito bom. Muito bom. Cara, eu passo ali, o cara tá sempre de bom humor, sempre parado, olhando Pra todo mundo. Pro público. Uhum. Aí, sempre, Fabião, lembramos de você, Fabião. sempre oferecendo água, enfim, porque que assim, cara, você passa a assessoria, tá... Mas sou eu que te dou água sempre? Não. Você fica me zoando. Vou tentar atrás de você, tá na frente. O que você tá treinando? Olha, eu dou água pro cara todo dia, velho. Isso tem que meter, meu. Mas é até uma provocação, cara, porque assim, às vezes eu passo em outra assessoria, tem dois professores sentados, meio de cara fechada, mexendo no celular. Meio que parece que é obrigação. Você é a vitrine da assessoria, né? Não, o Fabião é professor já, é formado, ele se formou agora esse ano. E ele já competiu, né? Que legal. Do Atom, né? Ele era bom. Não, ele era bom, não. Ele é bom, ele corre bem. É que a gente dá uma Manda segurada ali. Não, Manda bem nos TikTok. Ele é professor e TikTok. TikTok. Tem que fazer. Nossa, não viu os TikTok. As dancinhas dele lá. Ele vai fazer o Will dançar também. Ele é muito top. Ele é muito bom. Marquinho Muito dança, bom. Marquinho que é Não bom. dança. Mas é isso, acho que esse é o Valeu, ponto. é. Assim, E você, cara. qual é o diferencial da MF? Will, né? É boa. Boa, gostei. Não, mas o Will em São Paulo, o pessoal adora. Não, acho que além desses treinos aí que a gente tá conseguindo polarizar bem, assim, Conciliar. nossos terça e Fazer a quarta propaganda. mais. Por que alguém mais... começando ou fazendo triatlo não deveria fazer MF? Faz a propaganda. Acho que para o atendimento, acho que o nosso atendimento é muito diferenciado. Eu acho que a gente, o que eu sempre falei pra maioria, eu não vejo, o aluno como um aluno. Pô, vocês são meus amigos. Pô, então como o cara é seu amigo, o que você mais quer é que ele evolua. Pô, isso é nosso diferencial. Pô, eu não quero, tem a quantidade, eu quero fazer o Vitor ir pra Kona. Pô, fazer o Vitor fazer um 8h30, entendeu? Pô, esse é o nosso objetivo. Pô, eu quero muito ajudar vocês. Caraca, eu não tinha pensado nisso ainda. Você contou pra ele? Você contou pra ele, Logo pro Paulo. 8h30 é difícil, hein, velho? Nada, hein, Nadando pra 1h05 aí. Não, 1 hora. 1 hora. 1 hora, 4h30 e 2h50. 4h20, velho. Caramba, 4h20 é pedal de prova, velho. A métrica dele tá boa, tá tudo pra isso. Você sabe que o ano passado, o Marquinho... O Marquinho falou do Alê. O Marquinho falou, cara, na véspera, ele falou, o Alê vai fazer uma prova pra 8h48, 8h46. Caramba, sério. O Ale a gente... Eu meio duvidei, assim. Falei, o Marquinho tá querendo botar uma pressão em mim aqui. E o bichão andou, hein, velho. Não fez. Não fez, mas, cara... mas ele ganhou de nós dois, velho. Mano, segundos. 10 segundos. Não, assim, só por causa dele. Porque ele falava assim, não, segura, não, segura. Aí no fim ele chegou pra mim e falou, não, agora vai. Faz essa pergunta pra ele, Você Vitor. na estrada, você ia desistir da prova. Você ia desistir, você já tinha desistido. Daí eu que não deixei. Faz a pergunta. Se Você ele tá segurou pra você não passar os 30 segundos, o Ale. Deixa eu perguntar outra coisa. Ou falar de outra coisa. Não, aí não tem a minha visão. Eu sabia que você ia perguntar o que você queria falar. Eu queria dar a minha deixa, então vai, velho. claro. Não, você tá investindo dinheiro no MF? Não tô. Tô, velho. Você investe dinheiro em todo mundo, velho. Investe Você em mim. não. Então, pois é, por isso. Investe em mim. Mas eu já Meu pago doc. consulta. Não, e só pra galera entender, que nem, por exemplo, a esposa do Vitor, a Paty, quer fazer uma meia maratona. Então o treino dela é totalmente diferente. Ela tava, né, teve bebê agora, então... Por que você tá falando da Paty? Não, porque a gente tá falando que tem iniciantes. Então, assim, não é aquele treino que a gente fez hoje, com a galera toda. O treino dela é corre, anda. Esse começo aí de uma base. Pode aumentar o dela. Não, calma.
Qual que é a Não, ela só tá treinando. Fica 2 falando vezes isso que por ela semana, vai... Só aumentar o dela. Qual que é a aposta? Se ela fizer uma meia maratona esse ano, eu pago. A gente vai num hotel que ela gostou, que chama Rosewood, que é caro pra caceta. Nem que ela faça andando. Faça andando. Não, andando não pode. Se você andar, perdeu. Não, ela você dá falou o pra Ibis. mim, ela falou pra mim, eu falei, vai entrar no opa, Ibis. hein? Ela falou assim, falei, peraí, mas ele não falou nada? Não falou nada. Eu falei, então, você já ganha uma aposta. 21 a gente completa. Lógico. Aí eu cheguei à noite, fui dar aula pra ele. Aí eu Pense perguntei. Passou de 7. Aí eu perguntei pra ele, mas é só ela fazer os 21? Aí ele deu uma pensadinha. Não. Aí... Não pode andar, velho. Não pode andar. Sube 2 horas. Qual que é? Não, Vai subir 2 horas, é forte. É isso? Forte. Não se inscreveu tem ainda. que Não, se calma. inscrever. Calma. Vai fechar com isso. Deixa Mas eu concordo muito com o que o Marquinhos falou e você sente isso quando você, né, quando tá a galera e tal. E no dia a dia é um pouco da, né, eu até falei isso na época que a gente falou com o Espadoto, as assessorias têm as suas culturas, né, que meio que passa do coach e que aí quando o cara fica treinando muito tempo, ele meio que emana isso, né, o aluno, ele acaba virando a representação do que é a cultura da assessoria. Com certeza, mas porque ele usa o uniforme. Não, putz, né, você pega a assessoria vou usar como exemplo que foi com quem a gente mais destrinchou isso, mas até o slogan da TT é Serious Triathlon, não é? Acho que é alguma coisa assim. Acho que não, é isso. E aí você tem um pouco mais o cara treinando mais sozinho, tal, focando mais ali nas zonas que ele tem que fazer, nas metas que ele tem que fazer e tal. Que é uma cultura. Então eu acho que, né, no diferencial tal, é muito individualizado, então você tem que entender o que você gosta, o que funciona para você entender que meio que a assessoria que você vai tentar fazer. Porque a do Marquinhos é muito isso. Você se sente muito próximo aos treinadores, né? Você fala, pô, o cara realmente tá preocupado comigo, me machuquei aqui, ele tá querendo saber, ele, putz, vai machucar aqui e tal, mas então tira um pouco o pé, talvez não vai ser a sua prova de Boston, mas agora que tem Floripa, foca um pouco mais em Floripa, então não perde o ânimo e tal. E tem esse negócio do grupo, que eu gosto muito, assim, é uma coisa que pra treinar é uma coisa que eu prezo muito, que é treinar com outras pessoas. Eu acho que pra mim o triatlo é um pouco disso, você compartilhar com outras pessoas, óbvio, tem os treinos que você vai precisar fazer mais específico e que vai ser diferente dos outros e que você vai ter que fazer sozinho. Mas são poucos. Pelo menos na assessoria a gente tenta, eu com os meninos lá do João, o Gui e tal, fazer os treinos juntos. E esse negócio de um puxa o outro, cara, é muito verdade. Corrida com ele melhorou pra caceta, porque ele tá indo agora e normalmente eu era o cara que mais puxava, agora eu sou o cara que mais toma na cabeça. E aí, pô, bicicleta também, pô, vamos pedalar com os meninos de Santos, porque aqui vai... o pedal deles, e até tava conversando isso com o Marquinhos outro dia. Putz, você fica muito, às vezes, né, eu não fico tanto, porque tem um pouco mais essa cultura, mas você fica muito ligado ao número na prova, e aí, sei lá, o cara te passou, fez um esforço ali que você imagina, pô, não vou agora, tal, não sei o quê, só que aí ele ficou atrás de um outro grupo, tal, não sei o quê, e você perdeu a chance de ter usado a força ali, tal, não sei o quê, e não competiu. Você, na verdade, ficou focado em terminar. Ou fazer a prova que você deveria fazer e não fazer a prova. Então tem um pouco disso. A gente, nesses treinos de grupo, como a gente não faz sempre, quando a gente faz, é muito uma competição. Às vezes é até pior do que a competição. Tem treino que a gente faz que, cara, eu faço uma força que eu não faço em prova nem fudendo, assim. Então, eu vejo até como um desbloqueio. Hoje em dia a gente é muito ligado em números. Pô, é só você correr com Garmin, com potência, com frequência, e se der errado na prova. Pô, muita gente na prova de domingo não funciona o potencímetro. E aí? Pô, se você não tem aquele feeling de sensação, pô, você vai fazer o quê? Aí outra, assim, claro, você tem que ter uma responsabilidade,
já me superei muito em prova. Essa Lógico. prova de São Paulo que a gente falou Sim. mesmo assim, eu falei, cara, eu simplesmente desliguei meu Garmin. Falei, cara, não consigo Você andou muito olhar mais. isso aqui. Aham. Porque eu tô muito acima e eu não vou largar a mão. Isso velho. já na bike ou Na só bike, na corrida? foi na bike, assim. Na bike eu falei, cara, eu não posso sair daqui. Porque em tese era uma zona que você ia explodir. Tava muito alto. E daí não é E correr. eu falei, cara, sinto muito. Se eu não correr, se eu jogar minha prova no lixo, Aham. eu tô jogando minha prova no lixo. Sim. É uma decisão Mas é minha. hoje, é. Mas pode ser que dê Vou certo. competir. Sim. Pode- É, uma das filosofias da MF é isso daí, né? A gente planeja a prova da pessoa. Aham. Né? Mas que nem o Vitor, já tinha no Iron, né? Uhum. Já tinha, a gente planejou a prova dele. Só que ele já tinha vaga pra Kona. Então era o Ironman dele e ia arriscar tudo, né? Então, Vi, tá aqui, se você sentir bem, você pode ir muito a mais que isso. Ou então, O Ale só não foi melhor, fez os 8,45 porque ele exagerou na bike. no começo da bike. Uhum. Se ele fizesse o planejado, ele não ia quebrar aquele final de corrida. Ele ia pedalar quase a mesma coisa que ele pedalou e o final de corrida ia ser um pouquinho melhor. Mas ele devia estar se sentindo bem e quis arriscar. Ele tava passando todo mundo, parecia um louco. Daí ele passou uma hora, ela falou, você tá fazendo o quê, cara? Eu falei, cara, não, tá dando 320 watts de média. Nossa, Eu falei, velho. vai embora. Eu falei, pô, vou fazer o quê? Mas foi um erro meu. Daí eu falei pra ele na corrida, de vez de eu mandar ele acelerar, pra manter o ritmo, eu devia ter mandado ele comer. Como ele tem diabetes, Uhum. deu um pico, ele abaixou muito. E aí esse foi um erro meu. Eu falei, pô, eu não posso nunca mais errar isso. Viu? Daí no final lá, eu falei, pô, o cara tá 10 segundos de você. Eu falei, pô, não precisa acelerar. Eu falei, tenta comer. E o da Mari, que é nutricionista dele. É. Não, mas na hora ali, você, na adrenalina, pô, tá disputando a vaga, quem era, a gente não sabia quem era o cara que tava atrás dele por causa das ondas diferentes. Quem que A gente era? tava tentando não achar, lembro. não conseguiu achar. É um cara que é um Crow? bombeiro, não é? Não, acho que não. Ele tava de rosa, mas eu não lembro o nome Era dele. ele. Pode ser, pode ser. Esqueci o nome dele. É. Ele estava em Kona lá. Tava também. em Kona. O Marquinhos, uma outra dúvida, assim, acho que todo mundo falou desse mesmo ponto de ter um atendimento mais próximo, uma Aham. família e tal. E como você consegue fazer isso para as pessoas que estão longe? Porque, assim, eu vejo a MF muito atletas muitos distantes, Aham. assim, né? Que você, às vezes, nunca nem conhece o Sim, cara, sim. ou vê a pessoa uma vez por ano. Ah, tem muito aluno, vai de Singapura, Austrália, dos Estados Unidos bastante, mas o que a gente tenta fazer? Assim, a gente é meio igual os professores, eles têm que mandar relatório semanal, mas eles têm que falar com o aluno 2 vezes por semana, independente se está treinando presencial ou se está treinando online só. Não conta nossa, Tati. Tem que Ah, contar. mas- Não, mas Tá isso, legal, hein? não, mas isso assim, pô, eu prezo muito mais, não só pelo presencial, mas muito mais pelo online, porque às vezes a pessoa não tá se sentindo tão bem, ela não te fala no meio do grupo. Ela vai falar depois no particular. Fala, pô, não tava se sentindo legal, e as pessoas de fora a mesma coisa. É como se fosse um personal. Então a gente tenta analisar, chegou o treino dos professores, assim, na hora já manda recado. Já vê, já faz análise, então a gente, nessa parte é muito boa. Entendeu? Então a gente tenta... Cara, tem que contar. Porque, brincando. cara, o difícil é fazer. Não, Não, é difícil O fazer. difícil é ser. A gente tem constância duas fazer formas de isso. atendimento. Tem Não, o Black, né? Não, eu é impecável. Tem o Black e tem o normal. E Calma, não dá elogia tanto. Não, o cara dá não, umas mas- atrasadas, dá uns É. Faz- Agora tá eu... chovendo. atrasada onde? Faz os Brincadeira. atletas perder prova. Vai. Como assim? Black, Qual é Acho essa? que rolou um Ironman 73 Floripa. O que foi isso aí? Do João, tava brincando, tava zoando. Mas você né? viu que ele aprendeu, você viu? Você viu agora o sprint que ele deu lá no Internacional? Ele não tinha ganho de ninguém. Finalzinho ele... Tava lá, você foi torcer? Não fui. No finalzinho ele terminou Sprintando. sprintando. Pô, Aprendeu. perdeu 7 segundos. Culpa minha? Culpa dele que ficou dando tchauzinho pra câmera. Mas me fala. É plano Black. É o plano Black e o plano tradicional. Então, assim, o tradicional a gente tem 2 vezes atendimentos. Assim, a gente manda mensagem ou eu comento no Training Peaks, né? Lá, analiso O treino do o treino dia. e já manda um recadinho lá. E a gente troca ideia por ali ou então pelo WhatsApp. E o Black, o cara me mandou mensagem, eu respondo. Open bar. Open bar de mensagem. Só que assim, eu falo, se vocês tiverem dúvida, pode me mandar. Se eu tiver à disposição de responder, eu vou te responder. Acho que Sim. não vou responder só quarta ou Vou responder. sexta-feira que a gente É fala. assim. E aí tem essa planilha também que a gente Você faz. conta todo dia, velho. Quase todo dia. Quase todo dia. Mas era pior, a gente falava todo dia, a parte falava, meu, não aguento mais você. Aí depois Ele agora fica já... triste porque eu não mando mensagem pra ele. Acabou, Ô, meu, agora não fala mais pô, comigo. Você não manda uma mensagem pra Já, mim. eu falei, já- eu te vejo, velho. Eu vou te ver daqui a 2 horas. Eu vou mandar Pô, nada. daí? velho. Boa. Não, mas isso é bacana. Essa parte, assim, essa metodologia que a gente tem, eu acho que deu certo.
Acho que a gente tá uma das coisas de abrir o escritório é mais para isso também. Eu tô Alinhar tudo, tá com os professores mais perto no dia a dia, poder estar junto com eles, porque toda vez que eles têm dúvida, eles me chamam na hora. Eu falo, pô, tenta seguir esse caminho. Pô, vai desse jeito. Daí quando a gente conhece mais o aluno, você tem esse feeling mais rápido ainda. Igual pro Vitor. Eu falei pro Will, tira os treinos de corrida do Vitor, porque ele vai ver aquilo lá na planilha, vai ficar vermelho, ele vai querer fazer. Exato. Entendeu? Então, você conhecendo a pessoa... E é isso que é o mais importante, a gente conhecer todo mundo, né? Acho que, e aí por isso que eu falo que é importante também esses treinos em grupos, né? Quando eles estão lá, você conhece a pessoa, você vê como ela corre, você vê como o modo dela de agir, então você já pega, você fala, essa pessoa é mais competitiva, essa não, né? Aí você já vai, essa precisa empurrar mais, tem aquelas pessoas que, tipo, faz um tiro de quente e se assenta, você não sabe sofrer de jeito nenhum. Ou que não acredita que consegue, então é isso que é também importante eles estarem no parque, né? Boa. É isso, professor. É sobre isso e tá tudo bem. Está apresentado. Sucesso para vocês. Valeu. Para todos os alunos, com exceção do Vitor, porque se só tomar na cabeça de novo. Só depois 8h30, então? Vou começar a pensar nas Não, mas é na Flórida. Ah, tá, não. Em Floripa. Floripa não. Floripa você Floripa precisa consertar meu quadril. Caiu, né? Caiu de paraquedas. Caiu de caiu de clouds. Ai, meu Deus. Segura esse menino propaganda. E esse ano vai ter revanche no 73 São Paulo? Cara, eu acho que não... Revanche de quem? Vai pipocar. Revanche de quem? Deles dois, né? Dos dois. Porque eu cheguei uma hora depois. Eu vou estar em Portugal passeando. Eu também acho que não Mas vou fazer. quando que vai pro ter Japão, essa revanche velho. aí? Então você vai Não, que revanche, pelo amor de Deus, cara. Aposentar ganhando do Marquinhos. Isso aí foi mais fácil. Mas foi uma puta prova, foi boa, Paula. Foi legal essa prova. Não, foi tudo redondinha, cara. Foi. Mas, cara, agora eu já perdi todas as outras que eu fiz e ele tava na prova e não deu nem graça, né? Não arrega não, Paulo. Já é bom, velho. Meu negócio é com você, irmão. Arregou. Não, meu negócio agora é com o Ale. É com o Colucci. A briga dele é com o Colucci. Não, tomou do Ale? Não, tomou quase. Não, tomou na triatlon, não é? Tá bom, E eu vendo ele chegando, eu falei, cara, será que eu tô? Ou se eu falo pra ele parar? O João falou que falava pra ele, não, é o Ale. E o Marquinhos falou, o Ale nada, para de zoar. Tá? Não, eu falei, mas eu não tava preocupado com ele, eu tava preocupado com os meninos do profissional. Eu falei, pô, da premiação, tudo é profissional. Eu falei, pô, o Ale, eu queria que o Ale fosse pra frente, mas eu não queria que ele me passasse. Então, pô, eu queria torcer muito pro Ale, mas, porra, eu falei, caralho, vai ganhar de mim. Calma, quanto deu de diferença? Deu uns 2 e pouco. O João falou que ele quem tá vindo aí atrás é o Ale, viu? Falou muito do Ale, mas teve a Mari também, que ganhou geral. Nossa, a Mari. Sim. Fez o melhor tempo geral, só não ganhou da parte porque não largou como profissional, senão tinha ganhado. Construindo monstrinhos, hein, velho? Não, e tem mais umas 3 meninas que foram foi também. 3 minutos da parte. Acho que o top 10 teve 4 meninas da MF. Cacete. Foi forte, as meninas são boas. Muito que os caras também conhecem todos os caminhos lá de Santos. Não, mas é só uma reta essa. Não, essa não dá. Se fosse o Troféu Brasil, aí é diferente. Mas essa é só uma reta, vai e volta. A Mari é... Dona Mari Penati. A Mari é dura, cara. A Mari é forte. Senhores, muito obrigado. Obrigado, viu? Casa de vocês. Finha. Vamos lá pegar o gel. Bora.